Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar hoje uma discussão sobre uma categoria muito importante, uma categoria fundamental para que a gente entenda a questão do racismo no Brasil como violação dos direitos humanos. E essa categoria é a categoria racismo estrutural, certo? Mais à frente a gente vai chegar propriamente à categoria, mas eu queria começar com essa provocação aqui da tela inicial. O que é que a gente vê nessa tela inicial? Um slide com fundo branco e letras pretas, racismo não existe, e um slide de fundo preto com letras brancas, chega de mimimi e vitimismo. Esse tem sido um duelo fundamental, fundamental não porque uma coisa fundamental ela é importante, mas um duelo muito preponderante na nossa sociedade nos dias de hoje. Esse duelo entre os que acreditam que o racismo não existe, os que acham que o racismo é mimimi e aqueles que acreditam que o racismo existe em uma situação estrutural na sociedade brasileira. Frases como essas, acredito que todos vocês têm ouvido muito falar sobre elas sempre. Acredito que, inclusive, alguns de vocês conhecem, têm amigos ou têm parentes que falam, que chegam a proferir essas frases. Isso aqui é, inclusive, uma violação de direito humano. Por quê? Porque, inclusive, o que a gente percebe na sociedade brasileira é que a própria pessoa que é vítima de racismo não pode denunciar, não pode gritar as suas dores pelo fato de as pessoas acreditarem que quem está gritando as suas dores está com mimimi, está se vitimizando. Então, o que a gente percebe é que na nossa sociedade, na sociedade brasileira, o negro, apesar de sofrer todas as dores do racismo, ele sequer pode reclamar de racismo porque ele vai ser taxado de um aproveitador, de alguém que está se vitimizando para se dar bem em uma determinada situação. Então a sociedade brasileira em geral ela é muito cruel, ela é muito violenta com aqueles que sofrem o racismo e que hoje nem reclamar desse racismo eles podem. Então esse slide era mais para mostrar, para provocar vocês com relação ao que a gente vê no nosso cotidiano. As pessoas querem o direito de agredir a outra pelo cabelo da outra ser diferente. Então, se um indivíduo debocha do cabelo de alguém e essa pessoa reclama que isso é racismo, a pessoa diz que não se pode mais nem fazer uma brincadeira com o cabelo de ninguém. Se a pessoa chama a outra de picolé de asfalto, de kisuke de breu, de picolé de jussara, certo? E aí a pessoa se sente ofendida, o que se diz é que não se pode mais nem brincar com uma pessoa que a pessoa se sente ofendida, certo? Então o que a gente vê, na verdade, na sociedade brasileira é justamente que a sociedade brasileira, ao invés de respeitar o direito humano da diferença, a sociedade brasileira reclama o direito de agredir as pessoas, reclama o direito de poder reclamar, de poder fazer piada com as pessoas sem que as pessoas se sintam ofendidas. Porque errado na nossa sociedade não é quem se sente ofendido com a piada racista. Errado na sociedade brasileira errado na sociedade não é quem profere o seu racismo. Errado na sociedade brasileira é quem se sente ofendido com o racismo. A pessoa não pode se sentir agredida porque falaram do cabelo dela, da cor da pele dela, porque associaram ela a um macaco.
Isso está errado, as pessoas não podem se sentir ofendidas com isso. O que está certo é ter o direito de agredir. Reflitam e pensem se a nossa sociedade está seguindo o caminho certo. Reflitam e vejam se por aspectos psicológicos, porque no meu caso, como sociólogo, por aspectos sociológicos, eu já tenho meu diagnóstico, certo? Para mim, é completamente errado, causa dores sociais, causa problemas sociais, causa violências físicas, morais, psicológicas, agredir o outro por conta da sua cor da pele, certo? Como psicólogos, parem para pensar o quanto isso vai poder causar efeitos perversos a um indivíduo que sofre racismo, mas que não pode sequer reclamar. Então, um outro questionamento aqui, bastante provocativo, é esse. Existem raças humanas? O que a gente discute aqui com relação ao racismo não é necessariamente se existe pureza racial, se existe o branco puro, o negro puro, o indígena puro. Quando nós falamos de racismo, nós estamos falando de um tratamento diferenciado, hierarquizado e inferiorizado de alguém por conta da sua cor da pele. Quando nós falamos de racismo, nós não estamos falando de que pessoas negras sofrem racismo porque elas têm uma configuração biológica pura que as torna negras puras e que as pessoas a discriminam por isso. Não. O conceito de racismo é um conceito de um ponto de vista sociológico, de um ponto de vista político, sócio-histórico, certo? Racismo pelo fato de uma pessoa sofrer uma discriminação pelo fato de ter uma cor da pele diferente. Não que geneticamente aquela pessoa seja diferente das demais. Talvez em uma pessoa branca você consiga geneticamente, uma pessoa negra você consiga geneticamente identificar muita coisa do branco ou de uma outra configuração racial. No entanto, certo? No entanto, o que a gente está falando aqui não é de genética, é de uma questão sociológica de identificar alguém pela cor da pele e de discriminar alguém por conta da sua cor da pele, de discriminar alguém por conta da sua origem étnica. Eu estou falando aqui dos negros, mas nós temos aqui no Brasil também o caso dos indígenas, que também sofrem essa discriminação. Nós temos também no mundo a questão dos judeus, que envolve tanto a questão da origem do povo quanto da religião. E aí, por isso, milhões morreram exterminados pelo nazismo, certo? Então, quando a gente fala de racismo, não estamos falando da questão genética. Nós estamos falando de um conceito que foi criado, certo? Distanciando-se da questão biológica, mas ligando-se a uma questão sócio-histórica, político e jurídica, certo? Político por quê? Porque quando nós falamos de racismo, nós tomamos partido ou em defesa das pessoas que sofrem racismo ou em defesa daquelas pessoas que discriminam, ou em defesa própria, quando nós mesmos somos os racistas. Então, quando a gente fala disso, quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de um conceito que ele é muito mais sociológico do que biológico. Só para a gente entender o que é racismo e entender outros conceitos relacionados ao racismo, a gente vai usar essa tabela aqui para explicar alguns conceitos que a gente usa como se fossem todos iguais. Não são, mas estão relacionados entre si. Preconceito. Opinião preconcebida sobre um grupo ou uma pessoa. O preconceito é quando você constrói um conceito
precipitado, antecipado sobre alguém ou sobre um grupo, certo? Eu não conheço a realidade e por não conhecer essa realidade, eu digo algo, eu profiro algo sobre aquela realidade com as minhas opiniões antecipadas sobre aquilo. Um exemplo disso, usar um exemplo da nossa realidade aqui, quem é de Pedreiras? Por exemplo, eu posso citar o fato de dizer assim, no bairro do Matadouro só mora marginal. Não tenho coragem de andar no bairro do Matadouro porque lá só tem marginal. Esse é um preconceito. Por quê? Quantas pessoas de família vivem no bairro do Matadouro? Certo? Quantas pessoas de bem vivem no bairro do Matadouro? Será que a grande maioria, a maioria absurda de pessoas que moram no bairro do Matadouro não são pessoas de bem? Então, quando eu digo no bairro do Matadouro só moram marginais, eu estou com uma concepção pré-concebida, concebida antes que eu conheça aquela realidade. Discriminação é um tratamento injusto baseado num preconceito ou num racismo. Para usar o mesmo exemplo, certo? Quero uma empregada doméstica para minha casa. Apareceu uma moça do bairro do Matadouro. O que é que eu vou dizer? Não quero essa empregada porque ela é do Matadouro. Se ela é do Matadouro, logo ela seria uma marginal, uma traficante, uma pessoa envolvida com drogas. Eu dou um tratamento injusto a alguém baseado numa concepção preconceituosa minha, certo? É a mesma coisa de dizer que uma coisa que era muito comum, certo? Até na minha infância, início da minha adolescência, que as pessoas se preocupavam muito menos com a questão da lei, certo? Da punição contra os racistas, do politicamente correto. Eu cheguei a ouvir demais pessoas dizerem, também para se referir a um marginal, a um ladrão, também é negro, só podia ser, é negro, certo? Então, na nossa realidade, na realidade da sociedade brasileira, o negro ainda sofre essa discriminação, ou seja, esse tratamento diferenciado por conta de um preconceito. Se é negro, é ruim, certo? Se é ruim, não pode ter espaço. Quantas famílias não proíbem filhos ou filhas de namorarem com pessoas negras? Porque a associação é de que o negro é ruim, de que o negro é o marginal, certo? Então, com o preconceito, eu monto a minha visão precipitada sobre alguém. Com a discriminação, eu dou um tratamento injusto, eu discrimino, eu deixo de lado alguém pelo fato de eu acreditar que aquela pessoa é uma pessoa ruim pelo fato de ser negra ou de ser de um determinado bairro, certo? Ou de ser de uma determinada religião. Muitas vezes acontece com as religiões afro-brasileiras, certo? Eu discrimino pelo fato de eu ter um preconceito. E aqui, dois conceitos que são fundamentais, certo? Dois conceitos que são fundamentais e que a gente nem sempre sabe usá-los de forma correta. Injúria racial e racismo, certo? Injúria racial e racismo. A injúria racial é quando você ofende a honra de alguém utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Na injúria racial, eu ofendo o indivíduo, certo? Particularmente o indivíduo. Na injúria racial, eu ofendo particularmente o indivíduo. No racismo, eu ofendo coletivamente um grupo. Os dois são crimes.
Os dois são tipificados como crime. A injúria racial corresponde ao artigo